Olá, igreja, graça e paz, tudo bem? Espero que você esteja bem. E eu quero compartilhar com você hoje Romanos, capítulo 8, versículo 9 a 11. Romanos, capítulo 8, versículo do 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Hoje eu quero tratar com você a nossa segunda convicção. A convicção é: o Espírito Santo é livre, ele surpreende e transforma. O Espírito Santo é livre, ele surpreende e transforma. Essa é a nossa convicção. A convicção da nossa igreja e que também tem que ser uma convicção nossa, individual. Agora, para a gente compreender aquilo que Deus quer falar conosco, nós vamos precisar olhar para esse capítulo inteiro. Tá bom? Então, eu vou citando os versículos, você pode ir acompanhando aí. A gente vai voltar lá para o versículo 1, tá bom? Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, aqui, na primeira parte do texto, do versículo 1 ao 4, nós somos apresentados ao resultado do sacrifício de Jesus na cruz e também da sua ressurreição. Aqui, nessa primeira parte, versículo 1 ao 4, nós somos apresentados ao resultado do sacrifício de Jesus na cruz e também da sua ressurreição. Então, o que a lei não pôde fazer, Jesus o fez. E aqui nessa primeira parte, ela traz a tônica de uma divisão que vai explicar para mim e para você a diferença daquele que vive de acordo com o Espírito Santo e daquele que não vive de acordo com o Espírito Santo. E isso vai dizer muito da dinâmica da minha relação com o Espírito Santo, e isso vai dizer muito daquilo que o Espírito Santo de Deus atua dentro de mim. Aqui nessa primeira parte, nós somos informados que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, por causa de uma obra de um ser divino chamado Jesus. E não por causa da nossa obra. A base da nossa justificação é a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Aí o texto vai continuar. A segunda parte, que é do versículo 5 ao 8. Essa diferenciação aqui de quem vive de acordo com o Espírito Santo, de quem tem o Espírito Santo e de quem não tem, de quem não vive com o Espírito Santo, ela é aprofundada e ela é exemplificada para nós. Do versículo 5 ao 8. Então, aqui a gente vê os que vivem de acordo com a natureza. Com a sua natureza. Eles têm a sua mente controlada pela carne, eles vão morrer espiritualmente, eles se tornarão inimigos de Deus, eles não obedecerão à lei e mais, eles não têm como obedecer à lei. Então, olha lá, uma pessoa que é guiada pela carne, pela sua natureza, ela tem uma mente controlada pela carne, pelos seus desejos, pela sua maldade, pelo seu egoísmo, pela sua arrogância. Ela é controlada pela sua carne. Ela não é controlada pelo Espírito. Essa pessoa ela não consegue obedecer à lei, obedecer à palavra de Deus. E por causa disso ela morre espiritualmente.
E se é alguém que vive para si, se é alguém que está impedido de obedecer a Deus, então essa pessoa também ela não consegue agradar a Deus. Agora, há uma diferença. Os que vivem de acordo com o Espírito, eles têm a sua mente, eles têm a sua vida controlada pelo Espírito Santo. Essas pessoas, segundo esse texto, terão vida eterna e paz. Serão pessoas consideradas como amigos ou filhos de Deus. E são pessoas capazes de obedecer à lei. E dessa forma, são pessoas que vão agradar a Deus. E essa é uma preocupação que a gente precisa ter. A gente tem que ter, na verdade, duas aqui. A primeira, de ter o Espírito Santo. E a segunda coisa, de querer agradar a Deus. A gente sempre quer agradar as pessoas. E isso, às vezes, causa até conflitos, crises para nós. Não é verdade? Fala aí, você não gosta de agradar as pessoas para você se sentir parte daquele meio, parte daquele grupo social, não é? E por que você não pode buscar ter uma vida que agrada a Deus? Por que você não pode buscar ter pensamentos, sentimentos e uma fé que agrada a Deus? Para sermos cheios do Espírito Santo, para vivenciarmos a liberdade do Espírito, é necessário buscar uma vida que agrade a Deus. E aí vem uma coisa aqui impactante para nós, do versículo 9 ao 11, que nós lemos agora, que é a terceira parte desse texto, que é uma condicional que eu posso chamar ela de integrante. Intrigante. Quase que não sai, né? Intrigante. Bem, o versículo 9, a forma como ele começa, a gente começa lendo ele sorrindo. A gente começa lendo ele, puxa, está tudo bem, tudo maravilhoso. Olha só como é que ele vem. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Então, olha só, o que é que vem antes? Você tem ali uma explicação de quem é, de como se comporta e qual o resultado de uma pessoa que tem uma vida que não agrada a Deus, de uma pessoa que não tem o Espírito. E aí o versículo 9 diz, vocês, porém, vocês são diferentes. Eba! Está falando comigo, eu sou diferente. Vocês não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Mas no restante do versículo 9 até o 11, a nossa reação ela precisa mudar. Ela tem que gerar, sabe, um embrulho no estômago, as pernas começar assim a bambear, sabe? Dar um formigamento. Você já fez alguma coisa que você ficou com medo de ser pego? Sabe, no meio da noite, você pegou aquela lata de leite condensado, colocou na panela de pressão, né? Aí ela ficou... Ai, deu até água na boca aqui, olha só. Aí ela ficou bem douradinha. E aí com a família lá, você, sua esposa, seu filho, vocês comeram um pouco, mas guardou, né? Aí de madrugada você acordou. Acordou para fazer um xixi? Não. Acordou e falou, eu vou lá assaltar a geladeira. Só que você vai lá assaltar a geladeira, você pega lá a colher e você fica num estado de atenção. Você quase fecha os olhos para ver se você consegue ouvir melhor, sabe? Com medo do quê? De ser pego. Então, sabe, aquele sentimento que você sente, né? Outra nós, mas aquele sentimento que você tem, aquele medo de ser pego, sabe, isso precisa acontecer aqui, do restante do versículo em diante. Eu não acredito na teologia do medo, numa teologia terrorista, que traz mais peso, que traz mais medo do que graça,
misericórdia e amor. Mas eu acredito que nós precisamos ter discernimento e compreender a seriedade da vida. Do restante do versículo 9 em diante, a coisa precisa ser séria. Há um questionamento que eu preciso fazer. Eu vivo de acordo com a carne ou com o Espírito? Eu estou achando que eu estou arrasando. Eu estou achando que eu estou 10 de 10. Quando na verdade não. A questão aqui é, se é de fato que o Espírito Santo habita em vocês. Habita em nós. Habita em mim. Há um questionamento que a gente precisa fazer. Porque se a resposta for negativa, quer dizer que eu não pertenço a Cristo, quer dizer que eu não vou ressuscitar. Isso tem que gerar alguma preocupação na gente. Então, do versículo 12 ao 16, na quarta parte, ele está querendo falar comigo, com você, que sentiu esse frio na espinha e falou, eita nós. Eu não sei em que parte estou, mas olha, eu quero ser ressuscitado para a vida eterna. Então no versículo 12 vem assim, portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Se eu quero o Espírito Santo, se eu quero que ele me transforme, eu devo matar as minhas ações pecaminosas. Eu devo lançar fora o que me amedronta, o que me escraviza. Eu devo jogar fora, sabe, qualquer coisa ali que faz com que eu tenha dúvidas se eu de fato sou filho de Deus. O teste de DNA para falar se eu sou filho de Deus é a minha vida no Espírito. É o quanto que eu estou afim dessa vida de santidade, de consagração, dessa vida de transformação, nessa vida onde eu luto contra mim mesmo, contra a minha carne, contra os meus pensamentos e sentimentos que são tenebrosos. Nessa minha individualidade, nessa minha arrogância, nesse meu orgulho, nesse desejo de ter, de possuir as coisas. Eu preciso de uma postura espiritual dentro daquilo que a palavra de Deus me chama a viver. O eterno propósito de Deus em nossas vidas é nos fazer santos. O projeto de Deus é tornar a gente parecido com Jesus. Nos transformar à imagem de Jesus. O sentido da vida, o que é a vida? Tem aquele programa Provocações, lá da TV Cultura. Antes tinha aquele artista, e agora é o Taz que apresenta, né? O que é a vida? Sempre tem essa pergunta lá no final, né? O que é a vida? O que dá sentido para a vida? O que dá sentido para a vida é atingir a plenitude da estatura de Cristo. É isso que dá sentido para a vida. Na quinta parte do texto, versículo 17, nós temos aqui duas classes de promessas. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Então há uma porção de bênçãos para esta vida e para a vida no retorno
de Jesus. Isso aqui nos remete para o finalzinho, versículo 29 e 30. Porque se tomamos parte nos sofrimentos, de Cristo, também teremos parte na sua glória. Então, Cristo ele será o primogênito entre muitos, o que reflete a prioridade, a supremacia, a autoridade de Jesus. E ele já ressuscitou. E agora nós aguardamos o seu retorno. O versículo 29 está falando que Deus nos amou na eternidade. E esse amor é a causa de sermos chamados por Ele. Deus sendo eterno, soberano, livre, gracioso, Ele fez uma escolha onde Ele gerou filhos. Onde Ele nos gerou. E onde Ele criou a fé. E Ele colocou em nós a semente dela. Ele não escolheu você e a mim porque Ele previu que nós iríamos crer nele. Mas nós cremos nele porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou. O versículo 30, ele está falando desse chamado interno. Para aqueles que ouvem o Evangelho, para aqueles que abraçam o Evangelho, para aqueles que abraçam o Espírito. Para aqueles que abraçam a graça. É o que a gente chama de vocação eficaz e graça irresistível. É a graça sobre graça que nós recebemos. E é esse Espírito Santo que faz com que a gente confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que faz com que a gente confesse essa maldade que há entre nós. Este Espírito Santo opera em nós regeneração e um novo nascimento. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É por isso que nós falamos que o Espírito Santo, ele surpreende e ele transforma. Somos filhos de Deus. Somos pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que se entregou em favor de nós. Agora, esse texto está falando que esse Espírito Santo, ele tem que habitar em nós. E dia após dia, dentro da gente, gerar transformação. Minha pergunta é, o Espírito Santo de Deus tem gerado transformação em você? Ou será que você parou no tempo? Ele está até aí, o Espírito Santo. Ele está até aí. Mas ele está falando, e aí? Vamos continuar dessa forma? Deus nos chamou, Deus nos escolheu para a santidade, para a comunhão, para a intimidade com Deus. E isso vai ter como resultado boas obras. A vida no Espírito Santo ela é uma consequência da escolha divina. E por causa de tudo isso, aqueles que vivem no Espírito Santo são chamados de filhos de Deus. Esse Espírito Santo precisa gerar transformação em nós. Eu gosto de uma frase do Richard Foster que ele está dizendo o seguinte: a transformação interior é um objetivo digno
de nossos melhores esforços. Quero repetir, a transformação interior é um objetivo digno de nossos melhores esforços. Busque o Espírito Santo, busque ao Pai e ao Filho, e que a partir da presença deles, a partir de sua palavra, possamos ser instruídos e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu creio, igreja, eu creio numa ação surpreendente, inesperada e revolucionadora do Espírito Santo, porque eu creio que Ele é livre. E eu creio que Ele surpreende com as transformações, com o seu agir em nós, através de nós. Mas eu preciso estar aberto para Ele. Eu preciso desejá-lo. E esse desejo, essa consciência, ela fará toda a diferença sobre as nossas vidas. Hoje, o Senhor está nos chamando a lançar fora aquilo que nos amedronta, aquilo que nos escraviza. Lance fora, porque o amor lança fora todo medo. E esse amor divino, perfeito, quer te visitar hoje, está te visitando hoje, e está falando, lance fora o medo. Lance fora as dúvidas. Venha até o Senhor, se achegue a Ele. Fale para Ele, eu quero conhecer Teu Espírito Santo. Eu quero que Teu Espírito Santo entre aqui e gere transformação. Fale isso para Ele nesse momento. E eu acredito, você fazendo essa oração de todo o seu coração, você buscando fazer com que isso seja verdade na sua vida, você será muito surpreendido, surpreendida pelo agir do Espírito Santo. Fale isso para Ele agora, nesse momento. Eu quero orar por você. Pai, eu oro, Senhor, para que pessoas lancem fora o medo, para que pessoas lancem fora aquilo que amedronta elas, escraviza elas, Senhor. Eu peço, meu Pai, para que de fato o Espírito Santo viva em cada um de nós. Eu peço, meu Pai, para que de fato sejamos interessados numa vida de santidade. Eu peço a Ti, Senhor, nas Tuas mais maravilhosas bênçãos, vem agir em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.